Arruam, aqui é Selene Diegat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Aion. Aion, ou Fanes, é uma divindade romana helenística associada ao tempo, ao orbe, ou círculo que abrange o universo e o zodíaco. Aion, ou Aion, é a personificação do tempo eterno e a primeira divindade do tempo. Ele é um deus das eras cíclicas e do ciclo do ano e do zodíaco. Na última parte da era clássica, ele se associou a religiões de mistério relacionadas à vida após a morte, como os mistérios de Cibele, os mistérios dionisíacos, a religião órfica e os mistérios mitraicos. Em latim, o conceito da divindade pode aparecer como eternitas, ana perena ou seculum. Aion está tipicamente na companhia de uma deusa da terra ou mãe, como Telos, Cibele ou Gaia, como na placa Parabiago. Aion é um membro das divindades primordiais gregas. Ele foi especialmente popular durante o período helenístico na Grécia Antiga e compartilhou o papel de ser o deus do tempo com Cronos. No entanto, Cronos surgiu muito antes na história da Grécia. O tempo que Aion representa é perpétuo, eterno, ilimitado, ritual e cíclico. O futuro é uma versão de retorno do passado, mais tarde chamado Evon. Esse tipo de tempo contrasta com o tempo empírico, linear, progressivo e histórico que Cronos representa, que se divide em passado, presente e futuro. Os gregos conheciam o tempo pelas três divindades do tempo. Cronos, o tempo físico, que pode ser medido em ordem cronológica. Kairos, o tempo metafísico, que é o ponto de inflexão decisivo de um antes e depois. E Aion, o tempo eterno, a divindade primordial, o início dos tempos. Aion é geralmente identificado como um jovem nu ou seminu e está frequentemente no centro da imagem, com um aro ou objeto esférico ao seu redor. Acredita-se que a forma circular caracteriza o zodíaco ou a natureza cíclica do tempo. O aro, às vezes, é descrito como sendo sustentado por um homem que está embaixo de Aion. Às vezes ele também tem asas, mas é frequentemente retratado sem elas. Aion muitas vezes brilha para ficar nu ou veste uma pequena quantidade de roupas. Ele tem uma aparência jovem e orgulhosa. Exemplos incluem 2 mosaicos romanos de Sentinum, atual Sassoferrato, e Hippo Regius na África Romana, e a placa Parabiago. Mais adiante nessa placa Parabiago, Ajax, um grande herói da Guerra de Troia, é mostrado abaixo do círculo do zodíaco que Aion está dentro, segurando-os. Mas porque ele representa o tempo como um ciclo, Aion também pode ser apresentado como um homem velho. Em outras representações, ele possui 3 cabeças, uma de ovelha, uma de touro e outra de leão. Aion é conhecido como a divindade que gira a roda do tempo e às vezes aparecia para as outras divindades na forma de um velho, como a gente já viu. Quando ele é retratado, Gaia, a deusa da terra ou mãe, geralmente o acompanha. A palavra grega Aion possui vários significados, primeiro no uso comum, depois no contexto teológico, antes do surgimento do século I da Era Comum, das multidões de Aiones, na grafia latinizada Aeones, que vieram habitar o universo gnóstico e hierárquico. A análise semântica e a comparação linguística
comparando com o védico, Agni, um deus vivificante, e com o latino Iuvenes, provaram que em seu nascimento na região indo-europeia e em seu uso inicial por Homero, Aion significava vida, no sentido de vitalidade ou fluido vital, e também medula espinhal em textos médicos. Depois de Homero, o valor físico atemporal desaparece e persiste apenas na dicção épica, até Nonos de Panópolis, o poeta que no século V da Era Comum concorre com o arquétipo homérico para construir uma teologia viva a partir de divindades mortas. Aion era filho de Caos e seus irmãos eram Nix, Érebo, Gaia e Tártaro. Sua consorte e filha era Ananke. Seus filhos eram as Horai, as estações. A trajetória de Aion se estende por mais de 1000 anos ao longo de toda a antiguidade, de Homero a Nonos de Panópolis. Sua história foi recontada várias vezes e muitas questões controversas foram quase conclusivamente resolvidas. Com efeito, participar do debate sobre a questão de Aion acabou sendo uma espécie de provação para os estudiosos das religiões antigas, pois exige que eles conduzam uma investigação meticulosa da literatura grega e latina, da arte antiga e de tópicos religiosos, da Grécia, Roma Antiga, Egito, Irã, Síria e Mesopotâmia. De acordo com a Teogonia órfica, no fragmento 57, abre aspas, os deuses como eles, os gregos, dizem, não existiam desde o início, mas cada um deles nasceu como nós nascemos. E Orfeu, que foi o inventor original dos nomes dos deuses, e relatou seus nascimentos, e disse que todos eles fizeram, e que goza de algum crédito entre eles como um verdadeiro teólogo, e é geralmente seguido por Homero, sobretudo sobre os deuses, também fazendo sua primeira gênese da água. Oceanos, que é a gênese do todo, pois hidros, água, era segundo ele a origem de tudo, e de hidros, a água, formou-se a lama. E do par deles, uma criatura viva foi gerada com uma cabeça extra crescendo sobre ela, de um leão, e outra de um touro, e no meio delas um semblante de Deus. Seu nome era Heracles, e Cronos. Pela força de seu engendrador, foi quebrada em duas por atrito. Sua coroa formou-se Urano, e o que havia afundado, Gaia. Também surgiu um deus incorpóreo, Protógonos ou Fanes, ou seja, Aion, fecha aspas. Nas Rapsódias órficas, fragmento 66, abre aspas, este Cronos de recurso imortal gerou éter e grande caos, vasto de um lado para o outro, sem limite abaixo dele, sem base, sem lugar para se estabelecer. Então o grande Cronos formou, ou no divino éter, um ovo branco brilhante do qual Fanes nasceu. Fecha aspas. Na Dionisíaca, Nonos associa Aion com as estações, as Horai, e diz que ele muda o fardo da velhice como uma cobra que se desprende das espirais das velhas escamas inúteis, rejuvenescendo enquanto se lava nas ondas das leis, do tempo. Fecha aspas. A imagem da serpente retorcida está ligada ao aro ou roda através do Ouroboros, um anel formado por uma cobra que segura a ponta de sua cauda na boca. O comentarista latino do século IV da Era Comum, Sérvio, observa que a imagem de uma cobra mordendo sua cauda representa a natureza cíclica do ano. Em seu trabalho do século V sobre hieróglifos, Ora Polo faz uma distinção adicional entre uma serpente que esconde sua cauda sob o resto de seu corpo, que representa Aion, e o Ouroboros, que representa o cosmos, que é a serpente devorando sua cauda. Nonos também conta que quando Afrodite competiu com Atena na tecelagem,
ela negligenciou seus deveres no amor. Aion, o tempo, o antigo que guia nossa existência, ficou perturbado e lamentou o vínculo do casamento não mais usado. Nonos contou ainda que Hélios, o Sol, fala, abre aspas, eu carrego as medidas do tempo, cercado pelas 4 horai, ou estações, sobre o mesmo centro, até que eu tenha passado por uma casa inteira do zodíaco e cumprido um mês completo como de costume. Contra Mene, a lua, Selene, eu movo minha bola rolante e percorro meu circuito interminável sobre o ponto de virada do zodíaco, criando as medidas do tempo, ou Cronos. Fecha aspas. Nonos ainda diz, abre aspas, a cidade de Berói estava lá no início dos tempos, que Aion, com sua primeira aparição, viu quando nasceu junto com seu companheiro de idade, Gaia. Fecha aspas. Na literatura grega da era clássica, Aion assume predominantemente o significado de vida em todas as suas nuances, desde a vida até o estilo de vida de um ser humano. Uma referência coletiva, geração ou idade, também é encontrada, juntamente com o significado mais impessoal de tempo, em competição com Cronos, mas no sentido mais estrito de período de tempo. No entanto, ao mesmo tempo, e especialmente em Heráclito e Píndaro, assume nuances místicas, em conexão com a tradição órfica, convergindo nas esferas do daimon e da moira, do destino. Somente Platão seja influenciado pela oposição persa entre Zurvan Akarana, ou tempo sem limites, e Zurvan Darego Shivadatta, ou tempo de longo domínio, ou simplesmente motivado por seu gênio linguístico e mitopoético, em Timeu, confere uma mudança fundamental na história semântica de Aion. O demiurgo cria o tempo sensível, ou Cronos, como uma idade móvel da eternidade, um Aion imóvel no eterno presente. Consequentemente, Aion torna-se a ideia de tempo, que é platonicamente o modelo celestial do tempo terreno, enquanto para Aristóteles, Aion se transforma na vida imortal e divina do céu, durando mais na duração eterna do que no presente eterno, e quase identificada com o céu. Filo de Alexandria tece a intuição de Platão e a visão de Aristóteles em um padrão distintamente teológico. Aion é o bios de Deus e do cosmos noetos vivendo em um eterno presente. Outro devoto seguidor de Platão transfere a intuição de seu mestre para um nível ainda mais metafísico. Para Plutarco, Deus, que não existe no tempo, Cronos, tem sua única existência real na eternidade, ou Aion, um estado imóvel e atemporal. A importância de Aion não terminou com a ascensão do Império Romano. Devido à sua ligação com o tempo eterno, ele foi rapidamente adotado como um símbolo do domínio eterno do Império Romano. Durante essa era, esse tempo do Império Romano, este Aion sincrético tornou-se um símbolo e garantidor da perpetuidade do domínio romano, e imperadores como Antonino Pio emitiram moedas com a legenda Aion, cuja contraparte romana feminina era Eternitas. Os dois foram retratados em moedas romanas junto com a fênix. Essa combinação faz sentido, pois a fênix também está associada à eternidade, pois renasce ciclicamente. Com o tempo, Aion foi confundido com Cronos, bem como com o titã Cronos. Aion estava entre as virtudes e personificações divinas que faziam parte do discurso helênico tardio, no qual figuram como agentes criativos em grandes esquemas cosmológicos. O significado de Aion está em sua maleabilidade. Ele é uma concepção fluida, através da qual várias ideias sobre tempo e divindade convergem na era helenística, no contexto de tendências sincréticas e monoteístas.
Ao longo do tempo em que Aion era conhecido como um deus, ele estava ligado à ideia de eternidade. Mesmo quando sua aparência e as pessoas que o adoravam mudaram, seu simbolismo permaneceu o mesmo. Este é um testemunho do poder da ideia de tempo eterno. Independentemente da cultura, este é um conceito que sempre parece dominar as pessoas. Nos textos judaicos e cristãos primitivos, especialmente no Novo Testamento e na Pseudo-Clementine Homiliae, o uso de Aion, com o sentido de eternidade, alterna com o uso aparentemente antitético de Aion, que significa segmento de tempo, isso é, idade. Este segmento de tempo pode coincidir com o passado, com a era presente ou com a era por vir. A doutrina dos dois Aions, o presente sendo dominado pelo diabo Cosmocrator e chegando ao fim, e o porvir, que é iminente e cumprirá as promessas messiânicas de perfeição, está enraizado no apocalipticismo judaico. Depois de ser sugerida nos sinósticos e em Paulo, esta doutrina é totalmente desenvolvida nas homilias pseudo-clementinas, com características tão abertamente dualistas que parecem ecoar a concepção dualista persa dos dois reinos sucessivos, o primeiro nas mãos do mal Ahriman e o segundo sob o poder do bom Ozmazd. Na era helenística, Aion torna-se um deus cósmico popular em vários círculos mistéricos sóficos e às vezes objeto de uma espécie de culto enoteísta. No que diz respeito ao caráter desse culto antes da explosão do único Aion nos Aiones do gnosticismo, temos muito pouca informação. Com relação aos documentos visuais, a leontocefalina mitraica reflete apenas vagamente a personalidade de Aion como um deus cósmico da eternidade. Quanto aos demais monumentos comumente referidos ao deus cósmico Aion pela presença da roda do zodíaco e ou da serpente entrelaçada, apenas as figuras barbudas de idade avançada aparecem em mosaicos e relevos que datam no final do século I antes da Era Comum, até o século VI da Era Comum. São identificados por epígrafes como representações de Aion. Outras imagens bem conhecidas de um deus cósmico jovem no zodíaco referem-se a outras divindades. Apenas algumas das moedas circuladas pelos imperadores romanos para anunciar a felicidade de seu império como sinal da renovação do tempo e do universo podem ser referenciadas com segurança ao culto de Aion. E nisso a gente já falou, sobre as peças onde Aion aparece cercado pela Ouroboros ou segurando a Fênix. Muito pouco pode ser deduzido sobre o culto do deus Aion em Alexandria durante a era helenística da célebre passagem de Epifânio sobre o Aion gerado pela Virgem da Noite de 5 a 6 de janeiro, que inclusive pode ser o Festival de Aion. É provável que o culto do alexandrino Aion, testemunhado pelo heresiólogo, seja apenas um fruto sincretista tardio de um culto tribal de Osíris, em relação especial com a noção egípcia de eternidade como a eterna renovação da vida a partir da morte. Em Eleusis, durante o reinado de Augusto, 3 irmãos romanos dedicaram uma estátua de Aion para o poder de Roma e a persistência dos mistérios. Essa dedicatória mostra que no século I antes da Era Comum, Aion era concebido como uma entidade divina pessoal, com iconografia própria que conferia uma nuance concreta e tangível a um símbolo que até então só se expressava por meio de imagens filosóficas. No século II da Era Comum, a cidade núbia de Talmis era o centro de um culto enoteísta da divindade local Mandulis, o que não significa necessariamente que fosse o principal local de culto ao deus Aion. O adorador que teve uma visão beatífica de seu Deus e expressou ação de graças em uma inscrição, elogiou Mandulis como o Sol, o Rei que tudo vê do universo e eternidade onipotente, Aion Pantocrator. O deus núbio é identificado com o grego Hélios
e é dotado dos atributos de onisciência, onipotência e eternidade. Aion aparece não como outra divindade grega bem definida, mas simplesmente como uma característica do Deus Sol. Aion desempenha um papel proeminente nas liturgias dos papiros mágicos, documentos contendo material extremamente heterogêneo dos primeiros séculos da Era Comum. Aparecendo cerca de 20 vezes nos papiros mágicos, Aion é comparado a Hélios 4 vezes, e mais raramente a outras divindades pertencentes à esfera solar, Apolo, Ágathos Daimon ou o deus egípcio Ra. É predominantemente um deus pessoal, em particular a divindade cósmica suprema, o Senhor do Mundo, ou Cosmocrator ou Pantocrator, mas também o primeiro Pai, invisível e autogerado, acima do qual não há ninguém. Como tal, para distinguir o Deus de outros Aiones ou divindades menores, um circunlóquio superlativo de clara origem semítica é usado para defini-lo como Deus dos deuses, Deus dos Aiones, único e abençoado entre os Aiones, Aion dos Aiones e Rei e Senhor dos Aiones. A mesma concepção é claramente expressa na orácula caldaica. Aion é definido como a luz que emana do Pai, que atrai a força do Pai para dispensar inteligência aos seres inferiores, dotando-os de uma espécie de movimento perpétuo. O Pai, ou princípio supremo, é assim concebido como um aglomerado de luz, um Sol, do qual uma partícula luminosa se destaca como um Deuteros Theos, para iluminar e supervisionar as atividades do mundo inferior. Da mesma forma, em um oráculo da teosofia de Tübingen, os vários deuses do culto são meras partículas do Deus todo-abrangente e seus anjos. Nesse texto, o supremo Aion e os vários Aiones parecem sugerir a doutrina gnóstica dos Aiones em termos que podem ser rastreados até uma matriz órfico-platônica. No Corpus Hermeticum, a teologia de Aion aparece como um dos pilares de todo o sistema. Desde o início, Aion aparece como o princípio físico e metafísico da linha de frente imediatamente após o Deus Supremo. Finalmente, como Aion é espacial e temporalmente infinito, torna-se o arquétipo, o objetivo das práticas místico-ascéticas. Claramente, nesse contexto, Aion não é simplesmente um conceito abstrato de eternidade ou espaço infinito, mas um princípio ativo, a força ou sabedoria, a dinamis ou sofia, de Deus, a alma do mundo. Em outras palavras, no sistema hermético, Aion desempenha o papel do segundo Deus, ou Deuteros Theos, o intermediário entre o Deus mais alto e o insondável e o mundo. Ou seja, Aion desempenha o mesmo papel que em outros contextos estoicos e platônicos médios é desempenhado pelo Logos, Sofia, por um Deus chamado Deutero ou Demiurgos, por um pneuma personalizado. Essas entidades atuam em um sistema hierárquico com 3 ou 5 níveis, em que o segundo Deus modelado sobre ou pelo primeiro Deus é, por sua vez, o modelo para o terceiro Deus identificado no cosmos. Para os gnósticos, a eternidade é a característica essencial do grande Aion e seus descendentes, os Aiones menores, têm apenas direito às migalhas dessa herança da eternidade, em uma dimensão espacial, pois nada mais são do que sombras ou imagens do Aion maior. Quanto aos deuses relacionados, bem, seus equivalentes gregos eram Phanes, Cronos, os romanos eram Eternitas, Ana Perena, Janus, ou Jano, que já tem vídeo aqui no canal, e Saturno. Etrusco, Coulsans e hindu, Varuna. Aion foi identificado com Cronos ou Saturno por Marciano Capella, no século V. Marciano apresenta Cronos Aion como o consorte de Reia, identificada com Physis. Em sua reconstrução altamente especulativa de cosmogonia mitraica, Franz Cumont posicionou Aion como tempo ilimitado, às vezes representado como século, Cronos ou Saturno, como Deus que emergiu do caos primordial e que por sua vez gerou o céu e a terra.
Os estudiosos modernos chamam essa divindade de figura leontocefalina, um homem nu alado, com cabeça de leão, cujo torso é entrelaçado por uma serpente, e ele normalmente segura um cetro, chaves e ou um raio. Ninguém sabe ao certo quem ele era ou o que representava, mas além da cabeça de leão, as representações dele têm os ícones de Aion. Em casos raros, sua estátua aparece em Mitreia com a cabeça humana e sem a cabeça de leão. Ele é indistinguível de Aion. Aion é identificado com Dionísio por escritores cristãos e neoplatônicos, mas não há referências a Dionísio como Aion antes da era cristã. Eurípides, no entanto, chama Aion de filho de Zeus. Ele também pode ser identificado com Heracles, conforme o hino órfico 12 a Heracles, abre aspas, alto crescido, incansável, mas nobre descendente de Gaia, que brilhou com escamas primogênitas, ó famoso Aion, Aion tempo, fecha aspas. Na arte da era romana, Aion era muitas vezes confundido com o deus primordial do céu, Quelusa, que é uma versão romana de Urano, deus da cúpula do céu, e ao longo do mito grego e romano ele era muitas vezes intercambiável com Cronos, tempo. O Suda identifica Aion com Osíris. Na Alexandria Ptolomaica, no local de um oráculo de sonho, o deus sincrético helenístico Serapis foi identificado como Aion Plutônios. O epíteto Plutônio marca aspectos funcionais compartilhados com Plutão, consorte de Perséfone e governante do submundo na tradição de Eleusis. O Aion alexandrino pode ser uma forma de Osíris Dionísio, renascido anualmente. Sua imagem foi marcada com cruzes nas mãos, joelhos e testa. Essa figura resultou da integração dos órficos Fanes, que como Aion está associado a uma serpente enrolada, na religião mitraica em Alexandria, e que ele assegura a eternidade da cidade. Quanto aos símbolos, os símbolos de Aion são o aro, a roda, o Ouroboros, a roda zodiacal e serpentes em geral. Chave, raio. Quanto às ofertas, infelizmente eu não encontrei referências sobre ofertas para o grande Aion. Se você encontrar, inclusive, eu peço a gentileza de colocar aqui nos comentários para ajudar aqueles que queiram cultuar esse deus, tá? Mas você pode ofertar a Aion elementos comuns nas libações e ofertas para os helenos, os helênicos, como pães, azeite, azeitonas, vinho tinto de boa qualidade, mel, água fresca. Inclua também coisas que demandam tempo para ficarem prontos ou germinarem, uma muda de árvore, alimentos, tipo trigo, raízes, ervas, incenso, flores, pedras, a roda zodiacal, aprender sobre astrologia, fazer tarefas que demandam tempo e que exigem dedicação para ficarem prontas, relógios, ampulhetas, ícones de serpente e de Ouroboros, como joias, estatuetas, enfim. Quanto à oração, bem, todo o material utilizado para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo, então é só você clicar nesses links aí e se divertir caso queira seguir adiante, tá? Eu vou deixar aqui uma oração e 2 hinos, tá? Que são pequenos, eu decidi colocar tudo, tá? Então a oração do feitiço demótico. Aqui para mim, Rei, eu te chamo, Deus dos deuses, poder ilimitado, imaculado, indescritivelmente, firmemente estabelecido Aion. Seja inseparável de mim deste dia em diante, por todo o tempo de minha vida. Agora vamos deixar aqui um hino a Aion dos papiros mágicos gregos. Eu te invoco, que criaste a terra e os ossos, e toda a carne, e todo o espírito, que estabeleceste o mar e que abalas os céus, que separaste a luz das trevas e a grande mente reguladora, que dispões de tudo, olho do mundo, espírito dos espíritos, Deus dos deuses, o Senhor dos espíritos, o imóvel Aion. Yo, ouça minha voz.
Outro hino dos paperos mágicos gregos para a gente finalizar. Eu chamo você, que é maior que tudo, o Criador de tudo. Você, o autogerado, que vê tudo e não é visto. Pois você deu a Hélios toda a glória e todo o poder. Selene, o privilégio de aumentar e diminuir e ter cursos fixos. Mas você não tirou nada da escuridão nascida antes, mas distribuiu as coisas para que fossem iguais. Pois quando você apareceu, surgiu a ordem e a luz. Todas as coisas estão sujeitas a ti, cuja verdadeira forma nenhum dos deuses pode ver, que se transformam em todas as formas. Você é invisível, Aion de Aion. Bem, aqui eu finalizo o vídeo. Deixa aqui seu comentário. Você já conhecia Aion? Você cultua um deus das eras? Conta pra mim aqui o que você achou. Compartilha com seus amigos também nas suas redes. E não sai daqui sem deixar o seu like para poder fortalecer o canal, para que esse vídeo e outros possam chegar a outras pessoas também. Se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada. Te encontro no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay, nay. Yana hey.